Bom dia a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos ao grande auditório da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Temos muito gosto em receber-vos neste dia especial, em que vamos homenagear e celebrar o percurso e o trabalho do professor Dr. Jorge Miguel Alberto de Miranda. O professor é, como todos sabemos, alguém com um enorme percurso científico e de ligação à sociedade, e é por isso, sem surpresa e com muito gosto, que vemos isso, como isso transparece hoje aqui neste grande auditório, que está tão preenchido e com a presença de tão distintas personalidades. Obrigada, professor Miguel Miranda, por todo o trabalho e avanços científicos com ampla visibilidade e impacto nacional e internacional, trabalhos que liderou e em que esteve envolvido, a sua investigação em geomagnetismo, geofísica marinha, riscos naturais e em particular tsunamis, e que resultaram em inúmeros artigos científicos, inúmeros projetos, o seu contributo inestimável à frente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, os diversos cargos a nível nacional e internacional que tem ocupado e defendido. Tudo isto é apenas uma amostra do seu percurso. E por tudo isto, e antes de avançarmos, eu peço a todos uma grande salva de palmas. Muito obrigada e, sem mais demoras, nós damos agora início à sessão com as palavras do diretor de Ciências do Lisboa, professor Luís Carriço, a quem chamo agora ao palco. Senhor Reitor, se puder começar. Magnífico Reitor da Universidade de Lisboa, professor Dr. Luís Ferreira, excelentíssima Senhora Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, professora doutora Elvira Fortunato, Sr. Ministro da Administração Interna, a professor Dr. José Luís Carneiro, Sra. Ministra da Agricultura e Alimentação, Maria do Céu Antunes, Sr. Secretário de Estado do Mar, Srs. Presidentes da Proteção Civil e Comitiva, Senhoras Presidentes da AMT e da FLAD, Sr. Diretor-Geral do Instituto Hidrográfico, Sr. Diretor do Observador, que eu já perdi, Sr. Adjunto do EMEC, excelentíssimos senhores ex-ministros e ex-secretários de Estado. Miguel só me deu 5 minutos, eu quando acabar de ler já gastei. Excelentíssimos senhores presidentes do Conselho de Escola, do Conselho Científico e do Conselho Pedagógico, caros colegas da Faculdade de Ciências e da F-Ciências ID, distintos convidados, caros familiares e amigos e alunos do professor Miguel Miranda. Estou certo que falo em nome de todos vós ao agradecer ao professor Miguel Miranda por tudo o que fez por nós, connosco e pela forma como influenciou as nossas vidas. É um agradecimento por um exemplo de vida, de liderança, de dinamismo, que todos apreciamos muito, caso contrário não estaríamos todos aqui. E estamos muitos. Caro Miguel, quando conversámos no outro dia, disseste que não querias elogios e cenas dessas. Enfim, as tuas palavras não foram exatamente estas, mas eu usei umas mais suaves para qualificar. Eu vou-te fazer quase à vontade, porque o dia é teu, de pleno direito, mas permite-me que diga duas coisas. Primeiro, que o elogio que todos te fazemos é este. É estarmos aqui para te ouvir. Alguns com agendas complicadas, outros muito complicadas, outros diria mesmo impossíveis, outros menos. Mas todos largámos o que tínhamos para fazer para te ouvir. E isso, creio eu, é um dos maiores elogios que podemos fazer a um professor. Nós viemos ouvir a tua aula. A segunda coisa que me permites, direi, é para contar aos presentes que tens uma faceta de excelência que se calhar nem todos conhecem. O Miguel é também um ótimo cozinheiro. Eu já tive a oportunidade de experimentar esta sua arte e recomendo fortemente. Okay?
Aliás, agora num pequeno parênteses da faculdade, nós estamos a refazer a oferta de restauração da faculdade, e se houver um espaço para mais sofisticado, estás convidado, agora que vais ficar sem fazer nada, mas obviamente há um concurso público, ok? Aí não podemos deixar coisa. Bom, não vos roubo mais tempo, eu acho que todos nós estamos cá para ouvir o Miguel. O tempo é dele, não é meu. Deixo-vos quase já com o professor Miguel Miranda, nosso professor de Ciências. Antes de dar a palavra, vou pedir-te que olhes... Não é para isto? Para isto. Obrigado. E vou-me retirar. Senhor embaixador, também disse que participava na prenda. A senhora secretária de Estado da Educação. Bem, bom dia a todos. Esta música, como sabem, não corresponde bem àquilo que eu costumo ouvir. Eu sou mais Fado e Roberto Carlos, portanto, não vale a pena mentir. E preparei aqui meia dúzia de ideias que gostava de trocar com vocês, porque na última aula, não é? Quando se faz 70 anos, eu podia falar-vos de geofísica, mas era para vos dizer que quando eu comecei, era com estas fotografias que nós localizávamos as medições, triangulando fotografias com 2 cm por 2 cm para vos chamar a atenção que hoje em dia utilizar o GPS é para meninos. O primeiro trabalho que eu fiz quando cheguei à investigação, devo-vos dizer que foi transformar um plotter que era apenas capaz de fazer movimentos norte, sul, este e oeste, em ser capaz de desenhar letras e fazer mapas, com o Zé Simões, que eu sei que está aqui, e foi para se ver o ponto em que estávamos no fim dos anos 70, princípio dos anos 80. Hoje em dia o mundo é muito diferente e a minha vida profissional também acabou por seguir caminhos muito diferentes e, portanto, depois de eu ter falado com uma colega, que é a Cristina Branquinho, que não sei se está, mas está ali, e ela disse-me, é impossível dar-vos a última aula sem falares do BIP, sem falar dos últimos 10 anos. Eu estou aqui para tentar falar exatamente dos últimos 10 anos e daquilo que eu aprendi, daquilo que eu acho que aprendemos todos e do que nos espera. Nós estamos a viver um tempo em que uma parte muito importante da política é feita com base em ciência, com base em aconselhamento científico. Devo-vos dizer que isso começou essencialmente nas áreas que dependem de recursos do planeta, que se começaram a perceber que eram exíguos, havia muitos conflitos de utilização e, portanto, apareceu a ciência como uma forma de dar uma capacidade de decisão ao setor, aos decisores, que tivesse um respaldo que não fosse apenas a força. Uma das primeiras áreas em que apareceu de uma forma sistemática a ideia de aconselhamento científico com base na decisão até foi a pesca. Apesar de ser uma atividade que é intrinsecamente predatória. Não é? O mar é o último dos subsistemas da Terra em que se caça. E caça-se para comer. Coisa que já não acontece praticamente em mais nenhum dos subsistemas. E, portanto, a ideia de nós sermos capazes de ter alguma sustentabilidade começou a ser baseada em aconselhamento científico. Mesmo que às vezes ele é feito de forma essencialmente conjuntural. Os recursos humanos que têm sido dedicados à investigação e à inovação têm crescido quase exponencialmente nos últimos anos, em particular nos países com maior peso económico,
mas isso também correspondeu a uma mudança grande na ciência. Foi a mudança de uma ciência baseada essencialmente na curiosidade para uma ciência essencialmente estratégica, uma ciência que tem que cumprir objetivos. E a diversidade da atividade científica perdeu-se bastante, não é só a biodiversidade, porque ela hoje em dia é condicionada essencialmente pelas agendas de financiamento. Apenas a diversidade de agendas de financiamento é que produz ainda alguma diversidade na produção científica. Essa situação é uma situação que é importante e é interessante para os cientistas, obviamente, porque coloca-os numa posição de grande relevo. Contudo, eu devo dizer, quando cheguei ao IPMA e percebi que havia pareceres vinculativos na lei, portanto, pareceres que vinculam as organizações do Estado a decidir daquela maneira, que a questão nos começou a pôr na sua gravidade. Dar um parecer vinculativo é simultaneamente a pessoa apreciar e decidir. E é simultaneamente a pessoa perceber que, ou aceitar que a ciência é única, não é controversa, não é diversa, e que é capaz de dizer em cada momento aquilo que se deve fazer e que é o único caminho para o fazer. E esta situação não é simples de resolver. E eu tenho que mostrar isto com umas histórias de vida para perceberem. Há coisa de talvez um ano, mas eu posso estar a falhar nos meses. Hein? A cabeça já não é o que era. Eu também nunca fui muito bom para datas. Chegaram ao IPMA uma delegação de pescadores de Setúbal, dizendo que começaram as obras do alargamento do acesso ao porto e o que está previsto para a deposição de dragados vai destruir os bivalves que estão nos bancos naturais, numa região chamada Restinga, o que tem impactos sociais para a cidade, porque uma parte da restauração baseia-se nesses bivalves, e tem impactos biológicos significativos. E, portanto, nós pedimos que vocês intervenham no processo. Eu posso dizer que era estranho que o IPMA não estivesse no processo desde o princípio, mas vamos passar por aí, porque isso faz parte daqueles alçapões enormes que a gente sabe que povoa a nossa vida. E quando começámos a ver que tínhamos ali um problema de conflito de valores ambientais. Porquê é que os dragados estavam a ser colocados ali? Não estavam contaminados? Eram de muito boa qualidade e a lei prevê que eles têm que ser depositados num local em que permita que eles voltem para a praia. Voltem para proteger o litoral. E, portanto, nós temos dois valores ambientais e a questão é como é que eu comparo um valor com o outro. Como é que eu digo assim, isto é mais importante as praias ou é mais importante os bivalves? E, na verdade, ainda há o problema social. Vamos não ter exploração de bivalves durante 5, 6, 7 anos para colocar os dragados naquele local? Arranjou-se uma solução de compromisso, como sempre, mas isto é para vos dizer que muitas vezes, apesar da ciência poder decidir muito, há decisões que não cabem à ciência e que são essencialmente as decisões quando colocam opções entre valores ambientais ou entre valores ambientais e valores sociais. E esse domínio é um domínio que é um domínio da política. Política no bom sentido, política no sentido da gestão dos interesses dos cidadãos. Foi exatamente para tentar dar este respaldo à decisão política que, reparem, nos anos 30 do século passado foi criado o primeiro laboratório de Estado. O primeiro laboratório de Estado tem a ver com a agricultura e com a alimentação, é dos anos 30 e tal, e correspondeu exatamente à necessidade de criar instituições que tivessem capacidade de fazer investigação para suportar a ação política. Estamos a falar numa altura em que a capacidade... Obrigado. Em que a capacidade... É muita tecnologia para mim? Pronto. E estamos a falar de uma altura em que o setor económico era bastante incipiente. E mesmo no setor económico incipiente, claro que foi para o setor primário, que foi criado o primeiro laboratório de Estado, e ao longo de várias décadas foram criados mais, do qual as minhas referências são o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que teve um papel muitíssimo relevante em todos os projetos de infraestruturas que foram construídos na Europa e em África. Foi depois também o Laboratório de Física e Energia Nuclear, que criou modernidade na administração pública portuguesa, essencialmente virado para a energia nuclear na altura, e este conjunto de instituições era o essencial que se fazia de investigação em Portugal. Claro que havia universidades que desde muito cedo começaram a considerar que a investigação era um alicerce necessário do ensino superior. E, portanto, apostaram em investigação dentro das universidades
para suportar o ensino superior, mas vamos lá ver, até o princípio dos anos 90, em que, independentemente da opinião que cada um tenha, o Mariano Gago lança o manifesto e leva ao financiamento regular das unidades de investigação, leva à criação dos laboratórios associados, leva depois à criação, mais tarde, agora já com o Manuel Leitor, dos laboratórios colaborativos, é que se cria a teia do que é hoje o Sistema Científico Nacional, que a Sra. Ministra pode não achar tão bom como ela gostaria que fosse, mas que, apesar de tudo, não tem nada a ver com a densidade do que teve no século passado. Só que neste processo, algo se perdeu para os laboratórios de Estado. Os laboratórios de Estado foram sempre o chamado o parceiro mal visto, o parceiro pobre das reorganizações. Sempre vistos como uma organização de tipo muito atrasado, e mesmo quando o Manuel Leitor, e desculpe, eu não vou usar títulos para ninguém, portanto, nem para mim. Portanto, quando o Manuel Leitor lança a Lei da Ciência nunca foi ainda agora aplicada no que diz respeito aos laboratórios de Estado, e mantém-se naquele limbo, sabem, aquele mundo das leis mortas-vivas que circulam no Estado e que são feitas para nunca serem regulamentadas e nunca serem aplicadas, são apenas exercícios de vontade. Uma questão que leva a que os laboratórios de Estado tenham dificuldade em afirmar-se tem a ver com o facto de serem organizações verticais com pouco sistema de avaliação. E como são organizações verticais, são organizações que não obedecem tão simplesmente ao poder político corrente. São organizações que têm a sua vontade própria, têm a sua estratégia, pensam normalmente num ciclo de tempo que é superior ao ciclo de tempo dos governos e, portanto, são normalmente não muito bem educados. Eu, aliás, ainda hoje me interrogo porque é que fui nomeado aqui pelo Manel, na questão Manel, pelo Manuel Pinto Abreu e pela doutora Associação Cristas, e porque é que isso ainda foi repetido pela Ana Paula Vitorino, que é uma coisa que é espantoso, porque eu não sou propriamente muito bem mandado, mas penso que tento sempre responder e seguir aos interesses do país, e ser leal, como é evidente, que é a minha obrigação. E esta questão leva a que seja por vezes mais fácil lançar novas estruturas por cima das antigas, que seguem mais de perto aquilo que é um programa que é escrito por um governo ou por um ministro, mas que na verdade está a fazer uma coisa, na minha opinião, errada, que é, nós quando temos uma estrutura que não funciona, a primeira coisa que temos que fazer é reorganizá-la. Não está bem? Troca-se. A direção não presta? Muda-se. As regras não são boas? Alteram-se. A ideia de que nós, cada vez que temos um problema, resolvemos criando mais uma camada de um sistema que é tão complicado, tem levado a uma situação de alguma incompreensão. Nessa altura, em 2012, o projeto levantado pelo Manel, desculpa, posso tratar assim, foi exatamente o tentar juntar mar e atmosfera. E isto, na altura, foi considerado absurdo. Absurdo. Eu já repeti mais que uma vez em público, e vou tornar a dizer, há um artigo de um jornalista de referência na imprensa nacional que diz que o nome IPMA, além de idiota, nunca será conhecido dos portugueses. Porque o nome bom era INMG, Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, que já não existia nessa altura, atenção, mas que era um nome fantástico, e que o nome IPMA nunca será conhecido. Pois bem, o nome IPMA, como sabem, é conhecido provavelmente por todos os portugueses, talvez seja dos nomes mais conhecidos dos portugueses, e, na verdade, acho que ninguém se lembra bem do nome do jornalista nem da publicação em que ele foi feito. Que eu não estou a fazer isto como nenhum tipo de vingança, atenção, porque eu até o convidei para estar presente no Dia Meteorológico Mundial e falar sobre o assunto, coisa que ele declinou, e eu estou seguro que o nome IPMA vai ser considerado por todos os jornalistas fantástico no dia em que mudar. No dia em que mudar e que houver alguém que crie um outro nome, então dirá, bom, era IPMA. Acontece que em 2012 já era claro que o oceano e a atmosfera tinham que se juntar quando se queria analisar. Claro que se pode discutir se deve ter pesca ou não deve ter pesca, mas devo-vos dizer que era claro que não se podia pensar no clima sem pensar no oceano. E essa altura, o desafio que me é feito foi juntar-me a 4 ou 5 pessoas, cujos nomes eu também quero dizer, porque não fiz nada sozinho, atenção, o Nuno Lourenço, que cá está por aqui, o Paulo Mónica, que pode não estar, o velho Gouveia, que já não sei onde é que anda, mas todos estes no gabinete do Manel, criámos as ideias do que queríamos juntar e do que é que podíamos pôr a trabalhar em conjunto, e é preciso dizer que isto também é possível
porque as áreas que nós estávamos a juntar têm uma história particular em Portugal. Uma história que, por vezes, as pessoas não se esquecem. A meteorologia mundial foi fundada no fim do século XIX, como Organização Meteorológica Internacional, essencialmente ligada ao aparecimento do telégrafo, porque permitia passar informação de um lado para o outro de forma muito eficiente. E nos países fundadores da meteorologia mundial estava Portugal. E eram só 6 ou 7. Essa organização acaba por se desaparecer a seguir à Segunda Guerra, essencialmente porque se criou uma organização das Nações Unidas, que é a Organização Meteorológica Mundial, que tomou as responsabilidades da IMO, e nessa altura, em 51, dá-se a reunião de encerramento e a Organização Meteorológica Mundial tem representantes de todos os países e de todos os territórios. Devo-vos dizer que é uma organização com um grande impacto mundial, porque tem uma regra que o mar nunca quis aceitar. E a regra é muito simples. Um país, uma organização. Não há pluralidade aqui para fazer. Cada país tem um serviço meteorológico, pode ser uma organização que tem um serviço meteorológico, não é um problema. Mas há um ator, há um parceiro, há um responsável, há alguém que executa uma missão. E o caráter, digamos, global da meteorologia é determinante. A geofísica, que é a área, como sabem, é a minha área de base, e em particular o geomagnetismo, começou a ser feita de forma mundial na mesma altura. Portanto, Gauss, a meio do século XIX, chegou à conclusão que era capaz de distinguir se o campo magnético que se via na Terra e que era tão importante para a localização tinha origem interna ou externa, se fosse capaz de medir o campo magnético em vários locais da Terra. E, portanto, lançou a ideia, depois de uma conversa com Humboldt, dos primeiros observatórios magnéticos contínuos. Portugal também esteve ligado a formar um observatório magnético, já agora na Escola Politécnica. Em 1857 começam as observações no Instituto Dom Luís. O ICIS, portanto, como veem, Portugal também esteve no início da coisa. O ICIS, que é a mais importante broker de informação científica sobre o mar, é criado no princípio do século XX, em 1902, se eu não me engano. Portugal adere em 1920, ao mesmo tempo que a França. Portanto, faz parte da primeira dúzia de países que se juntam ao ICIS. E, portanto, é mais uma vez uma organização que pensa globalmente, que pensa o planeta, da mesma forma que a geofísica pensa o planeta e da mesma forma que a meteorologia pensa o planeta. E esta visão planetária destas 3 áreas dá-nos uma característica única pela qual elas podem trabalhar juntas, porque elas, na verdade, todas pensam da mesma maneira. E pode-se perguntar, mas como é que é possível que um país como Portugal, com organizações frágeis como são, com recursos humanos reduzidos como são, com as dificuldades que todos sabemos que temos do dia a dia, foi capaz de estar sempre nos primeiros que formaram estas organizações? Bem, isso tem a ver com a economia e tem a ver com a geografia. Tem a ver com a economia, no sentido que o país sempre teve uma agricultura pobre, apesar do esforço que tem sido feito para ela ser mais rica, mas é uma agricultura pobre no geral, e portanto virou-se para o Atlântico e tornou-se num país arquipelágico, e um país que é o Atlântico Nordeste. E isso fez com que Portugal é o natural herdeiro desta tradição global. Em 1920, Afonso Chaves, coronel do Exército, essencialmente sediado em São Miguel, mas que criou até uma relação de trabalho com o Príncipe de Mónaco, montou com a Marinha Francesa o primeiro sistema de previsão de ondas na sequência de um grande desastre do Porto de Casablanca. E foi montado entre Portugal e a França. É verdade que os Açores são a nossa guarda avançada, porque o tempo, não é, anda de oeste para este e, portanto, em princípio, uma tempestade que chega aqui já antes passou pelos Açores. É verdade que tivemos essas vantagens geográficas, mas também é verdade que temos esta cultura e esta visão planetária que nos dá alguma competitividade. Está agora a ser formada, como o Zé Maria Costa sabe perfeitamente, uma nova organização intergovernamental para o mar, e Portugal também está nos 6 países fundadores da nova organização intergovernamental para o mar. Portanto, e fomos convidados, não chegámos a bater à porta, não é? O que significa que, ao formar-se o IPMA, nós na verdade estávamos apenas a coalescer, a sedimentar qualquer coisa que estava intrínseco na cultura e na cultura científica portuguesa. Mas porquê que foi tão complicado pensar que o oceano tinha que ser pensado ao mesmo tempo que o clima? Porque o pior de tudo é que a estupidez não foi portuguesa.
O primeiro relatório do IPCC do oceano é produzido há meia dúzia de anos só, há 5 ou 6 anos, e ainda é oceano e criosfera. A primeira conferência das partes que pensa o oceano é a COP27, agora em Sharm el-Sheikh. Até agora, o oceano sempre foi considerado... não há política ativa sobre o oceano, nós não vamos pôr os peixes a absorver mais CO2, nem vamos pôr o oceano a trabalhar de forma mais eficiente do que ele trabalha naturalmente, porque até agora nunca houve realmente a consciência do que está a acontecer. O Guardian publicou há um mês um gráfico da NOAA, que eu vos aconselho a verem com muito cuidado, em que mostra como é que a temperatura do oceano tem evoluído, para mostrar que ela está fora de todo o ciclo de observações desde que há satélites. Estamos a falar de fora para cima. Estamos a falar de um ponto em que muda a fase e muda a amplitude. E estamos a falar de variações de meio grau. Portanto, nós estamos a falar de uma situação que, na verdade, nem sequer foi totalmente esperada. E estamos a falar do facto de nós estarmos a utilizar o oceano, devido à sua grande capacidade calorífica, como o grande absorvedor do calor adicional devido às emissões de gases de efeito de estufa, na ideia de que ele tem uma enorme capacidade de receber muito calor e aumentar pouco a temperatura. Mas, na verdade, aparentemente, por uma segmentação vertical, em particular da salinidade e não só, esse comportamento não está a ser exatamente o que se espera. De tal forma que, quando se fazem as contas da variação altimétrica do oceano e quando se compara com os modelos do chamado amplificação, que tem apenas a ver, que não tem a ver com a dinâmica, para não dar um nome tortuoso, as equações não fecham. É mais do que as equações prevêem. E neste momento o que se está a pedir é que se meça, por exemplo, a pressão no fundo do mar em mais pontos, para se poder perceber porque é que o que medem o GRACE não é exatamente igual àquilo que a gente deveria calcular para o GRACE medir. E, portanto, para vos dizer que muito desta incompreensão é uma incompreensão que é global. E a incompreensão que é global tem que ser alterada. Nós temos que, como todos, começar a ver que o oceano tem que ser seguido da mesma forma que a atmosfera. Pode não ser pela mesma organização, obviamente, mas se for pela mesma organização, há grandes vantagens sobre isso. Mas eu não posso falar destes 10 anos sem falar dos focos de 2017. É impossível, porque os focos de 2017 foram importantes para todos nós. E foram importantes porque nenhum de nós estava à espera do nível de energia que foi desencadeado em 2017. Isto tem que ser completamente compreendido, fora da espuma dos dias das televisões. Nós não estávamos nem à espera, nem preparados para ter uma situação em que atingimos 900 graus na Estrada Nacional 238, em que os corpos foram incinerados sem contacto com as chamas. Nós não estávamos à espera desse tipo de situações. Nós podemos dizer que os meios são insuficientes e é preciso elevá-los, mas, na verdade, a sequência dos dias anteriores, com os alertas sempre a subir, de amarelo para laranja para vermelho, davam a entender que estávamos numa ação extrema, mas uma coisa é uma ação extrema, outra coisa é uma ação tão extrema. E, portanto, o que nós fizemos na altura, obviamente a articulação com o Paulo e com o Eduardo, foi exatamente pôr todos os dados imediatamente à disponibilidade de toda a gente, pôr toda a informação disponível, para não se criar aquela ideia sempre, aquela dúvida, será que estes tipos fizeram bem? Será que eles tinham lá um sítio qualquer que diziam que isto ia acontecer e afinal não o comunicaram? E, na verdade, apesar das decisões legais que são decisões legais, não são decisões científicas, a verdade é que tudo aquilo que foi detido como informação pela administração foi imediatamente comunicado e que mais umas palavras entraram no diálogo dos portugueses. O downburst, o célebre downburst, as oscilações brutais de temperatura e de direção do vento que foram medidas até ao Alto Alentejo. A ideia de que nós temos que contar com uma atmosfera mais violenta e temos que contar com um oceano mais quente e mais ácido. E essa situação levou também a outra questão que é importante perceber-se. Quando começaram, ainda antes de eu ter entrado no IPMA,
com esta questão dos alertas amarelos, laranjas e vermelhos, muita gente se ria desta situação. Amarelos, laranjas e vermelhos, avisos da Proteção Civil, alertas daqui, avisos não sei o quê. E a minha pergunta é assim, já viram quantos sistemas que não têm nada a ver connosco também estão a usar amarelo, laranja e vermelho? Já viram que as pessoas têm que ter, às vezes, a informação de uma forma simples para poderem atuar rapidamente? Já viram que é preciso sintetizar, que nós não podemos, quando temos um problema, ir para a televisão falar 1 hora sobre qualquer coisa que a gente pensa que pode acontecer e temos de dar uma informação rápida e eficiente? Pois bem, as cores que nós demos tornaram-se conhecidas por todos. São estatística, não é? As cores não são mais que estatística. É saber se estamos no percentil de cima, se estamos no percentil do meio ou se estamos no percentil de baixo. Mas esta estatística é hoje compreendida de uma forma emocional. Porque, na verdade, nós só podemos pedir às pessoas reações baseadas na emoção. Isso volta a umas discussões que eu tenho tido nos últimos dias, e não baseadas na razão. Como eu digo, se as decisões fossem baseadas na razão, os médicos não fumavam. E vocês sabem que isso não é a situação real que nós conhecemos. Portanto, as decisões têm que ser baseadas na emoção. E as cores dão emoção, tal como os nomes das tempestades. Os furacões sempre tiveram designações. E há uma lista de nomes dos furacões que é decidida de X em X anos, no NHC, em Miami, aqui para o Atlântico. E depois, sempre que há um furacão muito, muito impactante, esse nome é retirado. Sempre que há um criminoso, a gente tira-o do sítio, para não ser usado pela segunda vez, para não criar exatamente emoções. Lá vem outra vez o Katrina, não vai vir outra vez. A partir de certa altura, a Europa começou também a dar nomes às tempestades subtropicais. E porquê? Porque nós precisávamos de seguir de país para país e precisávamos de comunicar, ela anda por aí. E houve várias tempestades que andaram para o norte e para o sul várias vezes. E nós, portugueses, temos uma grande responsabilidade. Sabem porquê? Porque a maior parte delas nasce ao pé de Cabo Verde. Vai depois dar uma volta às Caraíbas e depois desloca-se para o Nordeste. E passa por cima dos Açores. E, portanto, também não posso falar do passado sem falar de Lourenço. Lourenço foi um caso de grande sucesso do ponto de vista da previsão e do acompanhamento, que eu acompanhei durante a noite com o Eduardo, sei que está aqui, de uma forma profissional, e que foi feito e que aconteceu exatamente, infelizmente, aquilo que estava previsto. E mesmo quando as pessoas no terreno tinham a ideia, isto afinal não foi tão mal como diziam, nós sabíamos que tinha sido talvez pior do que o que nós tínhamos dito, porque a energia envolvida tinha uma magnitude enorme e, portanto, era impossível que as estruturas portuárias tivessem aguentado. E isto levanta-nos o tal problema. Existem níveis de energia que estão a ser libertados que não são suscetíveis de nenhum tipo de preparação, a menos que fossem custos completamente estratosféricos. Nós não podemos ter todos os portos capazes de aguentar Lourenço, isso não é possível. Nós não podemos ter todas as áreas rurais capazes de aguentar 2017, esqueçam isso. Podemos ter preparação, e temos que ter preparação, precisamos ter adaptação, e temos que ter adaptação, mas não podemos estar imunes a riscos. Porque essa situação nunca irá acontecer. Nós vamos ter riscos, vamos ter vítimas, vamos ter prejuízos e vamos tentar ser tão serenos que minimizamos as vítimas e minimizamos os prejuízos, por esta ordem. E também tenho que falar das cheias de 22, 23. São o acontecimento mais recente e que me obrigou a duplicar-me na comunicação social, porque estávamos a falar de um fenómeno que era rápido, mas em dias seguidos. Que é uma situação que, reparem, nós temos aqui várias coisas diferentes. Temos fenómenos que são rápidos e acabaram, depois temos lamer as feridas, e temos fenómenos que são longos, depois já falar de um, e temos outros que são rápidos, mas em dias consecutivos, o que nos leva à necessidade de estar com um nível elevadíssimo de alerta durante um período muito, muito, muito grande. Nesse caso já foi aqui o Sr. Luís Carneiro, que teve a infelicidade de trabalhar comigo neste assunto, e para vermos que as situações foram completamente previstas, nós temos sistemas de previsão que não têm nada a ver com o passado, mesmo agora são melhores que em 2017, tem que se perceber isso, porque tem havido uma grande evolução a nível europeu. E apesar dos sistemas de previsão e apesar das quantidades serem praticamente antecipadas, a nossa capacidade de resposta é sempre lenta, porque há muitas ações que têm o seu tempo natural de desenvolvimento e que não podem ser feitas em 5 minutos.
O facto de a gente ganhar 1 hora com os radares, e agora vamos ter uma rede de radares comparável à Alemanha, portanto, vamos estar completamente bem equipados, não nos vai fazer que a gente seja capaz de resolver em 10 minutos aquilo que precisava anos para ser resolvido antes. E isto tem a ver com a tal questão de que nós temos emergência e temos adaptação, mas se calhar estamos a fazer pouca adaptação para tanta emergência. Não é que estejamos a fazer pouca adaptação, estamos a fazer pouca adaptação para tanta emergência. São Jorge. Um risco diferente. Há um dique vulcânico em São Jorge que deve ter cerca de 1 metro de espessura e que se instalou a uma profundidade a andar à volta dos 3 km. E que mostrou atividade e progressão para uma zona que era as Velas. E que tinha um grave problema social. É que São Jorge tem algumas limitações de aeroporto e de porto, o que leva a que, se tivesse criado uma situação de uma erupção externa, não havia forma simples de tirar as pessoas de São Jorge, da zona norte da ilha. Porque elas, na verdade, ficariam bloqueadas da sua transição para sul e aí não tinham nem nenhum porto, nem nenhum aeroporto. Como decidir o ponto em que se movem as pessoas? Aí eu tenho essa grande sorte de não fazer parte da Proteção Civil, que é quem tem que tomar essas decisões de forma mais crítica. Como é que nós vamos mudar numa altura em que não há nenhum vulcão a espichar para o ar energia? Mas, na verdade, a gente sabe que se tivessem deixado pessoas com mobilidade reduzida naquela região e havendo a probabilidade de uma erupção externa, nós nunca teríamos capacidade de as ir buscar. E isso nunca nos seria perdoado. E, portanto, toda a crise de São Jorge é uma crise lenta, em que nós vamos seguindo ao dia a dia, já agora de forma internacional. Nós tínhamos colegas em Cardiff, que não estão aqui presentes, mas eu já reclamei a sua ausência, que trabalham connosco, pessoas que em todo o mundo viam as imagens de SAR, viam os dados do GPS da rede e tentavam perceber exatamente o que é provável que aconteça nos próximos minutos. Mas tenham atenção que a ilha do Pico afastou-se 2 centímetros. Tenham atenção que estamos a falar de fenómenos em que há grandes energias envolvidas. E também não podemos esquecer La Palma. La Palma ainda foi foram meses de La Palma. E nos meses de La Palma nós não sabíamos se o tsunami podia ser ou não podia ser desencadeado. E nós não estávamos preparados para medir tsunamis cuja origem é não sísmica. Esperemos agora que os smart cables a gente dê esse salto que estamos à espera de dar e que seguramente iremos dar. Mas na altura não estávamos. E a única forma de seguir foi com o apoio da Marinha Portuguesa, na ilha, nas selvagens, a observação com binóculos do mar, para ver se formava uma onda de grande amplitude que pudesse atingir a Madeira. E isso foi feito num período tremendamente prolongado. Reparem como aqui a cooperação entre as várias organizações tem sido crescente, cada vez mais importante, porque cada um tem um papel para executar que, francamente, aqui não há trabalho que seja disputado, ok? Aqui há trabalho que às vezes ninguém o agarra nele, que é uma coisa um bocado diferente, não é? Tudo isto aqui assim chega para todas as ações e temos aí uma situação em que só a grande cooperação entre as organizações, bem, o esforço das pessoas que estiveram lá, tem que se compreender que hoje em dia todos nos vamos esquecer, mas eles estiveram lá para defender a Madeira. E, portanto, estes riscos naturais são todos eles diferentes. E São Jorge é um risco, e tal como La Palma, é um risco geofísico de grande duração, em que a serenidade é aquilo que se deve pedir, a cooperação deve-se exigir, a capacidade de monitorização tem que se instalar. Mas nós temos que saber que cada vez mais nós vamos ter situações deste género, porque no mundo de hoje, em que a televisão por cabo consegue transmitir mais depressa que a Proteção Civil, irá conseguir sempre. Temos que preparar-nos para isso, irá conseguir sempre. Terá especialistas na televisão mais rapidamente do que nós seremos capazes de pôr lá especialistas. E, portanto, nesta situação, nós temos que compreender e imaginar como é que nós podemos criar aqui uma rede em que todos os cidadãos sintam que fazem parte do sistema e façam realmente parte do sistema. Já não é perceber o que estamos a fazer. Isso é passado. Às vezes será fazer à nossa frente. Às vezes será fazer antes de nós. Eu ainda queria falar 2 minutos sobre isso. Tenho 10 minutos. Bem, mas os limites do oceano
também tem outros aspectos biológicos. E eu também não posso ir-me embora sem voltar a falar da sardinha, seria completamente impossível. A sardinha é um recurso do mar português que tem um valor para Portugal enorme. Não é que o valor financeiro seja muito grande. A pesca corresponde para aí a 30 milhões, espero que não esteja aí o Carlos Martins para me bater na cabeça, a dizer que eu estou errado, e a conserva 10 vezes mais. Mas é preciso perceber que nós temos sardinha portuguesa. A sardinha portuguesa é um excelente alimento, hein? Do ponto de vista nutricional e do ponto de vista de ômega 3 e ômega 6 e essas coisas. Mas a sardinha portuguesa anda a ser estudada desde mais ou menos há 103 anos, desde 1920, pelo Alfredo Magalhães Ramalho. E desde há 103 anos que se recolhem dados. Portugal tem talvez alguma das maiores séries de dados de todos os países. Espero não me enganar, Pedro, não é? Portanto, a tentar perceber o que é que temos mais. E a ideia do Alfredo Magalhães Ramalho, já no fim da vida, foi dizer: os dados ainda não nos chegam para nós compreendermos. Se calhar não são os dados que não chegam, é mesmo um modelo que estamos a utilizar para olhar para os dados. Porque a sardinha tem um problema, como qualquer pelágico, tem um problema matemático, Zé Francisco, muito característico. É porque a sardinha é o problema de infinito vezes zero. Ou seja, as sardinhas põem infinitos ovos, mas dos ovos acabam por chegar ao recrutamento zero. Infinito vezes zero dá um valor finito qualquer, que é o chamado recrutamento, que nós não sabemos onde está. Portanto, o problema não é a fertilidade das sardinhas, o problema é o ovo chegar à fase juvenil. E o infinito vezes zero é sempre muito difícil de calcular. Qual é que é a variação das condições ambientais ou biológicas que fazem com que aquilo mude de sítio? E em 2015 nós chegamos ao ponto mais baixo do estoque de sardinha, cerca de 110 mil toneladas de estoque. Para vocês terem uma ideia, nos anos 80 pescava-se 110 mil toneladas de sardinha. E o estoque estava avaliado em cerca de 1,2 milhões de toneladas. Portanto, nós chegamos a um ponto mais baixo da curva. E quando chegamos ao ponto mais baixo, a situação foi de enorme criticalidade. Hoje, que o estoque se recuperou significativamente e estamos outra vez numa situação de alguma abundância, tudo correu bem, mas na altura foi muito duro. As reuniões com os pescadores foram tremendamente difíceis. Instalou-se a ideia de que os cientistas não sabem o que estão a fazer, não sabem ir para o mar, não sabem contar sardinhas. Instalaram-se todas as dissensões e, nessa altura, a capacidade de manter a cabeça fria, e mesmo nas alturas difíceis, ou seja, quando se é insultado e quando se é encostado à parede, dizer: o que é preciso fazer é isto, é ter uma zona de proteção de juvenis onde não se pesca nada, é pescar o mínimo possível nestas regiões. É muito difícil, até porque as organizações de pescadores estavam mesmo em stress económico. Não era brincadeira, não é mentira. Nós temos um problema de uma frota que é muito mono-objeto. Ou seja, quando há uma espécie que não existe, elas não têm capacidade de se reformar noutra espécie diferente. E, portanto, o stress social era brutal, o stress científico era enorme, e algumas das pessoas que trabalharam na avaliação de estoques nessa altura ainda hoje não estão psicologicamente recuperadas. Tem que se dizer a verdade. E estão a trabalhar noutro assunto. Mas é verdade que recuperamos. É verdade que conseguimos passar pelo mínimo, ir subindo, até recuperar a situação. E temos aquela coisa que é o seguinte: a gente não sabe se foi a nossa atividade ou se foi o ambiente. Mas isso, meus amigos, é como o Euromilhões. Não há inteligência em ganhar o Euromilhões, mas nós gostávamos de ganhar, não é? E, portanto, é uma situação em que é óbvio, em que nós também não sabemos se chegou ao mínimo por sobrepesca absolutamente, mas houve sobrepesca. Mas sabemos que há coisas que estão na nossa mão e coisas que não estão, e nós devíamos apenas preocupar-nos com aquelas que estão na nossa mão. Então, para que é que serve um instituto como o IPMA? Pois bem, a literatura especializada chama um instituto como o IPMA um mediador honesto. Ou seja, em inglês, é o honest broker. É alguém que recolhe informação científica, produzida por ele ou por outros, e é capaz de apresentar ao decisor a mediação daquela informação e dizer: a situação mais aceitável é irem por este caminho. E esta ideia de mediador honesto,
que me foi levantada, devo-vos dizer, ao fim de um ano, pelo Iorques Stratódakis, que eu não sei se está aqui, mas não está em espírito, está ali, pode-se levantar, o homem com quem eu aprendi, porque eu aprendi muitas coisas, é assim, porque toda a gente acha que eu fiz muita coisa no IPMA, mas não, é mentira. Eu no IPMA aprendi muitas coisas, que é uma coisa um bocado diferente. E, portanto, com o Iorques aprendi esta questão de forma formal. Eu intuía, mas uma coisa é intuir, outra coisa é compreender. E realmente eu compreendi que o papel de um instituto como o IPMA, ou como o LENEC, ou como o LENEG, ou como o INIAV, é ser um mediador honesto. E é por isso que eu, desde o princípio, que dei a liberdade a todos os investigadores do IPMA de fazerem parte de grupos universitários. Porque é preciso que eles conheçam o que fazem e conheçam o que os outros fazem. E têm que ser capazes de chegar a um local e dar aquilo que se chama um parecer. E o parecer não pode ser a opinião de uma pessoa. O parecer não pode ser um técnico, não sei de quê, que é de Vila Nova Trás-os-Montes e que diz ali, aqui não se pode fazer isto. Não, isto não é um parecer. Um parecer é mediar honestamente opiniões de todos e estabelecer cenários e divulgá-los e dar a quem tem que decidir a melhor capacidade de decisão. E esta questão da mediação honesta é um papel que é essencialmente executado pelos laboratórios de Estado. Contudo, este papel não tem futuro. Não tem nenhum futuro. Porque é óbvio que a inteligência artificial vai começar a fazer este papel. É óbvio que a mediação inteligente vai ser começada a ser feita de forma global e que nenhum de nós tem cérebro que chegue para conhecer todas as opiniões e todos os casos e todas as consequências e todas as experiências. E, portanto, nós temos que passar a uma situação em que o mediador honesto, que é aquilo que nós tentamos fazer agora, passe seguramente para ser aquilo que eu poderei chamar um curador honesto. Um curador honesto da informação e isso já é um papel muito importante. Então, o que é que nós podemos esperar deste tipo de estruturas? Bem, deixem-me fazer um reset. O que é que as universidades estão a fazer? O que é que está a fazer a comunidade científica? É muito simples, está a desorçamentar. Cumprir e executar projetos de investigação no Estado é tremendamente difícil e, portanto, o que está a assistir aqui é uma desorçamentação generalizada, passando os recursos para organizações mais flexíveis, muitas de direito privado, que têm mais capacidade de executar essa investigação do que o Estado. Só que esta decisão é errada. É errada porque estas organizações não têm nem os controles, nem as vantagens, nem do Estado, nem dos privados. São qualquer coisa in between. E o facto de sermos in between leva a que seja necessário pensar, eu não sei como, mas numa coisa que eu sei, é que se as leis de Maxwell fossem regulamentadas na Assembleia da República, nenhum de nós tinha telemóveis. E, portanto, nem todos os sistemas de escrutínio e de avaliação jurídica são úteis. E alguma coisa tem que ser feito para que seja possível que a desorçamentação acabe. E eu, como já tenho esta idade que me permite dizer as coisas de uma forma mais crua, devo dizer o seguinte. Eu paguei uma multa ao Tribunal de Contas. E muitos dos meus colegas, alguns estão aqui, não têm que se identificar, também pagaram multas. Multas que não são feitas nem por peculato, nem por desvio de fundos, nem por alteração das regras de concorrência. São motivadas por decisões técnicas que o Tribunal de Contas, na sua sabedoria, considerou que eram não regulares. E, portanto, tinham de ver uma multa. Mas os dirigentes públicos são mais cobardes que os artistas de Hollywood. É que nem sequer foram capazes de criar um Me Too. Eu também. Nós devíamos todos ser capazes de dizer assim, eu também fui multado e a minha multa não devia ser dada. Porque, na verdade, as multas são dadas a ações que não têm nada a ver com prejudicar o Estado, ou os colegas, ou a instituição. São dadas porque há uma consideração de alguém, provavelmente a cumprir a lei, atenção, e que ao cumprir a lei tem a capacidade de dar aquilo que se chama responsabilidade sancionatória. Eu devo dizer que isto é dos mecanismos que mais está a retirar do Estado dirigentes capazes. E a ideia de dizer, eu só quero ser dirigente se tiver um seguro, que eu vi no jornal de ontem, portanto, quem quiser vá lá ver, é ridícula. Nós não estamos a convidar ninguém para dirigir um carro que anda a 400 km por hora.
Nós estamos a convidar alguém para assumir responsabilidades, trabalhar de manhã até à noite e ser capaz de apresentar resultados. E, portanto, o que a gente lhe deve dar é condições para o seu trabalho. E, no caso de realmente haver dolo, ou negligência grave e grosseira, no caso de realmente haver conivência, então aí a justiça tem que ser rápida e eficaz. Mas esta ideia de nós espalharmos por todos a dúvida é, talvez, dos atos mais retrógrados que eu vejo executar. Eu trabalhei com muitos dirigentes políticos, muitos que me deram o privilégio de estar aqui, outros que não estão aqui, e ainda hoje afirmei ao público, seja claro, nunca fui pressionado para nenhuma decisão, nunca fui aconselhado a fazer nada que não quisesse. Eu também tenho pouca intervenção nos mecanismos internos, como devem imaginar, os jurídicos e os administrativos, mas a verdade é que a suspeição generalizada que se está a levantar tem que ser travada de várias formas rapidamente. Esta ideia de que ninguém pode ser dirigente, ninguém pode ser responsável sem ter em si um clima enorme de suspeição é uma ideia completamente absurda. E vou-me dar só mais 3 minutos, eu gosto muito de cumprir os meus horários, para vos dizer o seguinte: eu tenho feito muitas conferências recentemente, por razões várias, em que tenho estado com outras pessoas com as quais mais uma vez tenho aprendido muito. E eu sou geofísico, portanto, eu, para mim, para se perceberem as coisas, é 1, 1,5, 1,75, 2,22. Sou uma pessoa de números. Mas, na verdade, provavelmente os números estão a ser pouco explicativos para o que está a acontecer ao planeta. Fala-se do limite de 1,5 graus para a temperatura média da atmosfera, da baixa atmosfera, quando toda a gente sabe que isso nunca será, isso vai ser seguramente ultrapassado e rapidamente. Já se fala de 2, mas estes números não têm lá nada. Estes números não estão a ser suficientemente claros. E nós também não podemos estar agora, passamos de 1 para 1,5, depois de 1,5 para 2 e 2 para 2,3, mas o que se está a passar no planeta, em termos biológicos, porque é aqueles em que mais ultimamente se notam as ações, é de tal nível de gravidade que nós temos mesmo que viver de forma diferente e temos que atacar os problemas de forma rápida. Nós estamos, do ponto de vista, fazendo uma metáfora de termodinâmica, que é o chamado espaço de fases, no espaço de fases nós estamos a passar de um estado para outro, outro para outro, outro para outro, outro para outro, e não estamos a atingir nenhum tipo de estabilidade. Nós não estamos a caminhar para nenhuma estabilidade. Nós estamos a rolar lentamente ainda por uma encosta, na qual nós não sabemos em que plataforma é que vamos parar. E quando os geólogos, olá Filipe, começam a falar do antropoceno e começam a dizer as alterações criadas pelo homem na Terra são da mesma dimensão que as ações geológicas, a geologia, quando nós vemos, estamos a falar de variações de temperatura média da Terra, que são similares aos ciclos de glaciação e deglaciação, então nós estamos numa muito má situação. E para sairmos dela, vamos que obrigatoriamente ter que tentar voltar ao estado que existia na última estabilidade que conhecemos, que foi antes da grande aceleração de todos os parâmetros planetários. E para voltarmos a esse estado, nós temos que repor uma parte do meio natural. E a reposição do meio natural vai se tornar, a meu ver, a prioridade. Mais do que a tecnologia, que irá resolver outros problemas, vai nos ajudar também a repor o meio natural. As ciências da natureza e a ação de reposição da natureza vai se tornar a prioridade da humanidade e tem que se tornar. Nós temos que repor situações, ecossistemas, mesmo em áreas urbanas, que nos possam fazer voltar ao que era o estado antes da grande aceleração. Nós somos a espécie vencedora. Nós somos a espécie que ocupou o planeta e retirou as outras todas. Há números que eu nem sequer percebo bem, mas que posso repetir aqui, para vos dizer que a biomassa de mamíferos hoje em dia, 97% é o homem e os animais domésticos. Só 3% é que são os animais selvagens. Nós temos que ter esses números na televisão todos os dias. Não é 1,5 graus. O 1,5 grau já não diz nada. Nós temos que perceber que temos que repor o ambiente natural. E é por isso que eu digo, é por isso que eu escrevi provocatoriamente o meu subtítulo, que
As ciências naturais, da qual, obviamente, esta faculdade é um dos exemplos, mas não era graxa, tem que voltar a ter a dimensão que teve no passado. E todos aqueles cavalheiros que estão daquele lado, ou que estão deste, e que foram os naturalistas de Lisboa nas décadas anteriores, têm que voltar, o espírito deles tem que voltar a ser posto. Nós vamos ter que, rapidamente, repor um pouco do que estava no planeta antes da grande aceleração. E a pergunta é assim, e com quem é que podemos contar? Qual é que é o nosso exército? E eu digo-vos, é quem está ao vosso lado. Isto é um exército que nós não podemos escolher, não podemos recrutar. É quem está aqui connosco. O nosso exército é feito daqueles que têm muitas qualidades, algumas qualidades e muitos defeitos, que estão connosco e irão estar nos próximos anos. Porque, digo-vos uma coisa, nós, aqui, onde estamos, temos a missão e temos humanidade. Procuramos tê-la. E, no fim dos fins, quando nós olhamos para nós, para a nossa comunidade, nós podemos dizer, somos melhores que alguns em muitas áreas, somos melhores que todos em algumas poucas áreas, mas no fim, para o bem e para o mal, nós somos Atlântico e somos Portugal. Muito obrigada, professor Miguel Miranda, foi extraordinário ouvi-lo. E assim chegamos ao final desta cerimónia tão especial. O privilégio foi e é sempre nosso de poder contar com o seu conhecimento e com a sua partilha da sua experiência. Esperamos que esta lição de jubilação não seja um adeus ao ensino, mas um pescar de olho, um até já, porque nós vamos continuar a acompanhar de perto o seu percurso. E muito obrigada a todos pela vossa presença.